recebo aqui nos estúdios da TV2C Ricardo Oliveira, de contabilidade, é o assunto que nós vamos tratar aqui no programa Atuação. Ele vem através da Adcom para tirar algumas dúvidas nossas, principalmente sobre o imposto de renda. Ricardo, mais um ano nós aqui novamente falando sobre o imposto de renda, que é uma coisa seríssima e que pode trazer complicações para muita gente que fizer errado. Bom dia, Gabi. Bom dia. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui presente, sem dúvida nenhuma. Quando mexe no bolso, mexe na economia, né? Seja no sentido individual, sentido familiar. A macroeconomia, né, que é o sistema do governo, sempre vai então, com as mudanças que estão sendo aí, então propostas, afetar diretamente. Uma matéria muito importante que a gente vai tratar hoje. E para você em casa poder ficar atualizado, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fez uma declaração sobre a mudança na cobrança do imposto de renda. E com isso, várias dúvidas surgiram nas nossas cabeças, na cabeça do contribuinte. E é para isso que o Ricardo está aqui hoje, para tirar essas questões e poder esclarecer tudo que foi colocado. Primeiro, Ricardo, essa alteração colocada já está valendo para o imposto desse ano? Essa alteração, Gabi, ela tem gerado, como você colocou, muitas discussões e entendimentos aí até variados. No entanto, isso ainda vai ser produto de discussão do Congresso Nacional para a aprovação possível no ano que vem. Então, as mudanças estariam valendo para a partir, então, de 2026. Agora, por que tratar, então, desse tema nesse momento? Eu acho que é muito importante cada um de nós exercendo, então, o nosso papel de cidadão, de eleitor, né? Dentro daquilo que nós podemos, na esfera que nós podemos, nos candidatos que nós elegemos, está cobrando as autoridades para que isso, de fato, avance. Porque nós estamos tratando aqui de um ponto extremamente sensível, né? Que é o bolso, que é o nosso bolso. Talvez diz que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, nós precisamos, então, tratar com muita seriedade esse tema. E o que tem um impacto em toda a economia do país, na qualidade de vida dos brasileiros. Todo movimento, todo comércio, todo mercado gira em torno do dinheiro, né? E quando você fala, então, de uma isenção do imposto de renda, a gente está falando de algo que movimenta, de fato, toda a economia, todo o comércio. A mudança, basicamente, as principais delas, né, nós diríamos, ela envolve a forma de tributação. Então, primeiro Hoje, quem é isento do imposto de renda? Até quem ganha 2 salários mínimos. É o máximo de isenção. Aproximadamente R$ 2.800. Essa pessoa, essa faixa está isenta. Agora, olha que interessante. Se alguém ganha R$ 4.600, ela está na faixa máxima de tributação, que é 27,5%. Significa dizer que quem ganha R$ 4.700 estaria, então, sujeito a pagar quase que 1/3 do seu salário como imposto. É claro que tem ali as deduções, é claro que tem ali algumas possibilidades de redução. Mas, em linhas gerais, é isso. Agora, com essa medida, com essa proposta do governo, quem ganha R$ 5.000, até R$ 5.000, estaria, então, isento de pagamento de imposto de renda. Quem ganha até esse valor de R$ 5.000, porque atualmente, então, quem ganha ali cerca de 4.000 paga em torno de 1/3 do seu salário? R$ 4.620, você tem a tributação, a tabela de 27,5%. Isso deixaria muito mais dinheiro na mão dos consumidores. Exatamente isso. Exatamente esse é o grande ponto da importância aí, então, dessa proposta que foi então apresentada. Para você que nos acompanha, essas mudanças não estão valendo. Não é para essa declaração que você vai fazer agora. É algo que ainda vai ser discutido, deve aí caminhar e seria muito benéfico para nós, enquanto população, enquanto trabalhadores e contribuintes do nosso país. E que, como o Ricardo disse, é importantíssimo que a gente cobre as autoridades com quem a gente tem contato, em quem você votou, para que isso realmente seja favorável aos brasileiros. O país vive uma situação complicada, você sabe como as coisas são, o aumento do preço das coisas, a influência também do dólar no nosso dinheiro, quantas coisas valem ou deixam de valer, e é assim. É importante que você também tenha esse olhar. E, Ricardo, o que eu também gostaria de te perguntar é como essa reforma do imposto de renda vai afetar os contribuintes de diferentes faixas de renda. A gente falou aqui, então, dos R$ 4.600 para os R$ 5.000. Quais são essas outras mudanças para quem ganha menos ou para quem ganha mais?
A faixa hoje, ela vai então até R$ 2.800. Então essa é a mudança fundamental. O cerne de todo ponto está justamente aí. Ou seja, eu ganho até 2.800, estou isento de pagamento de imposto de renda. No entanto, a proposta dessa então, não é nenhuma lei, não é um decreto, isso ainda está sendo, e será discutido, mas a grande probabilidade, inclusive isso, Gabi, foi promessa de campanha do atual governo federal, de fazer então essa alteração. Então, qual que é a mudança então fundamental? Né, básica, até R$ 5.000 eu estaria isento de pagamento de imposto de renda. Isso realmente seria ótimo num cenário nacional, né? Você colocando isso aí na mão de muitas pessoas, é um dinheiro realmente, um volume muito grande. E Ricardo, vamos falar do imposto de renda desse ano então. Tem algumas orientações que a gente sempre gosta de passar para quem está nos acompanhando. Como as coisas ainda estão funcionando? Não teve alteração. Nós já estamos com a tabela do imposto de renda sem alteração já há alguns anos. Então, basicamente, nós precisamos tomar aqueles cuidados. Primeiro, com relação às minhas fontes pagadoras, né, de quem eu recebo o dinheiro. Eu preciso ter isso organizado. Evidentemente, no início do ano, essas fontes pagadoras vão passar a entregar a documentação. Então, a fonte pagadora fez o pagamento para o seu empregado, para o tomador de serviços, para quem ela tomou o serviço. Então, ela vai fornecer para ele um informe de rendimentos. Então, não só eu tenho que ter em mãos as minhas fontes de rendas, né? Seja elas diversas, de aluguel, de aposentadoria, de salário, de trabalho autônomo, seja a renda que for, eu tenho que ter isso organizado. Agora, tudo isso é fato gerador. Eu pago imposto em cima da minha renda, por isso que chama imposto de renda. Por outro lado, eu preciso ter então o quê? As minhas despesas, né? Então, são aquelas despesas dedutíveis. Médicos, dentistas, planos de saúde. Tudo isso vai impactar diretamente no fato de eu pagar menos imposto ou mesmo ter uma restituição de imposto de renda maior. Então, essa é a importância, Gabi. Preciso ter isso organizado em mãos para que já no começo do ano, a partir então de março, a gente já comece aí a atender, né, essa legislação que nos acompanha já há praticamente, tem quase um século, né, a vida e a história do imposto de renda. E mudando um pouquinho de assunto, então, eu gostaria de tratar com você a respeito do 13º. Tá aí bem nessa época e como que as pessoas, então, o primeiro pagamento dessa parcela do 13º, a gente está vendo aí até um movimento muito grande, é uma época muito importante no que a gente fala em relação ao comércio, ao girar o dinheiro na nossa economia, e eu gostaria que você explicasse isso. Como que funciona, então, esse pagamento da primeira parcela do 13º? O pagamento da primeira parcela vence hoje, né? O último dia, então, do mês de novembro, o último dia útil do mês de novembro. E ele tem algo, assim, um fenômeno muito parecido com o que acontece com o imposto de renda que falávamos há pouco. Ou seja, agora está sendo injetado dinheiro na mão de cada um dos trabalhadores. Então, agora a economia começa a circular. Agora nós começamos a ter um movimento maior, então, no comércio, em todas as esferas, no que concerne aí a economia, né? A microeconomia. E a segunda parcela do 13º, ela vem, então, imediatamente no próximo mês, até o dia 20, então, todas as empresas deverão pagar. O detalhe, quem recebeu 13º hoje, está recebendo 50% do seu salário bruto, certo? Então, quando ele for receber a próxima parcela, vai ter descontado ali a cota do INSS. É por isso que a segunda parcela acaba sempre sendo menor do que a primeira? Isso, porque os descontos, elas sempre vão incidir na segunda parcela. E é muito bacana, porque isso é um valor que também vai girando muito na economia, né, Ricardo? Exatamente. E não só isso, né? A gente sabe que o 13º ele foi criado justamente para privilegiar aí a classe trabalhadora, onde ela então pode ter aí um final de ano, né? Fechar aí com chave de ouro. Ricardo, muito obrigada pelas informações. Obrigado, Gabi. E você que está em casa, então pode ficar um pouquinho mais tranquilo, tá? Porque as mudanças que foram colocadas, que estão sendo discutidas, elas não são para agora, não são imediatas. Mas você também aí tem que ter os cuidados com que você já está acostumado, os cuidados de sempre, para que você possa fazer a sua declaração do imposto de renda de uma forma tranquila, correta, sem correria para o final do prazo. O Ricardo ainda está aqui para aproveitar e perguntar, quando que é o último dia, Ricardo, da declaração? Do imposto de renda. Do ano que vem? 31 de maio. 31 de maio, você vai deixar lá pro... Não,
Então você aproveita, faz tudo o que precisa ser feito com antecedência, tem todas as documentações que você precisa pegar, tudo que você precisa deixar separado. Se você tem alguma dificuldade, tem aí as especialidades. O Ricardo é um especialista em contabilidade, vem por meio da Adcom aqui na TV2C, para que você também possa ter essas informações e faça tudo de maneira mais tranquila possível. E tenha aí, não acabe caindo nas garras do leão.